Você sabe o que é uma crise de ansiedade? Já sentiu aquele aperto no peito, coração acelerado, uma sensação de falta de ar, de sufocamento? Nesse vídeo, e vou falar também sobre a questão de como identificar ela e entender o que está acontecendo com a gente, quais são os seus níveis de intensidade e quais são as formas de tratamento. Bom, continuando falando um pouquinho sobre a questão da ansiedade, é importante a gente saber que ansiedade, apesar de ser um comportamento acontece com bastante pessoas, né? Os estudos aí falam de uma prevalência entre 9 a 20% da população sofrer, né, de sintomas ansiosos, né? Mas, em decorrência desse aumento que a gente está tendo de, de informações, de situações que a gente está vivendo, né? A ansiedade, né, ela faz parte dos manuais de diagnóstico e está relacionada a vários tipos de doenças, né? Então, tem doenças relacionadas aí à ansiedade que podem acontecer. Muitas das vezes você só tem um comportamento ansioso, não é nada muito grave, né? Conforme ela vai impactando na sua vida, ela pode evoluir para uma TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizado, né? Já é uma doença diagnosticada nos manuais de diagnóstico, né? Lembrando que eu já falei aí na primeira parte do vídeo sobre a questão dos diagnósticos. Diagnóstico é sempre com o médico, tá? Então, para poder avaliar melhor o que você tem que procurar um médico, né? Nesses casos relacionados às ansiedades, talvez um médico, um psiquiatra ou um neurologista para poder avaliar melhor, mas de todas as formas, se não tem, procure um médico para conversar com ele, né? Ele é a pessoa sempre mais indicada para poder oferecer um melhor diagnóstico e uma melhor condição de tratamento. Então, existem a TAG, existem a fobia social, né? O transtorno de ansiedade social. Você tem a questão do transtorno de estresse pós-traumático, também está relacionado, as fobias, né, que podem acontecer também, que também tem sintomas que são ansiosos, os ataques de pânico, né? Antigamente ansiedade e transtorno de pânico eram coisas que eram muito próximas. Hoje o transtorno, né, do pânico, né, já é uma outra coisa. As pessoas que sofrem disso, elas não sofrem de um comportamento ansioso, né? Elas sofrem de transtorno de pânico. Então, é, também são um tipo de transtorno que as situações de ansiedade podem evoluir, né? Ou podem também ser decorrentes disso. É importante sempre avaliar. Então, como é que você identifica, né, uma questão de ansiedade? Como é que você faz para saber se a sua ansiedade aí, se ela é em que nível que ela tá? Ou ela pode ser leve, ou ela pode ser moderada, ou ela pode ser grave. Como é que faz para você poder descobrir, né, em que nível você tá? A primeira coisa é com relação ao impacto que essa ansiedade está tendo na sua vida, né? De que forma, né, ela está impactando no seu comportamento, no seu relacionamento com as pessoas, né? Então, é preciso ver a intensidade dessa ansiedade, se ela não está causando prejuízos na área social, né, de relacionamentos, na área de trabalho, está causando às vezes nem problemas no seu ambiente de trabalho e nem problemas com relação aos relacionamentos que você tem, né? Família, filhos, enfim. Se ela às vezes não está causando um sofrimento para você mesmo, né? Então, a ansiedade se avalia, né, pelo impacto que ela está causando. Como eu disse, o comportamento ansioso, né, ele é algo que é natural do nosso organismo. Ele é uma resposta que ela já existe no nosso organismo há muito tempo. Mas se essa resposta que o seu organismo está tendo em momentos do qual você não está frente a uma ameaça real,
ou uma ameaça em potencial, mas na verdade é algo que você pensou, é algo que você está pensando, ou é uma situação que não oferece um grande risco, mas você está desarmando algo que é ansioso, um comportamento ansioso. Então provavelmente você precisa avaliar que grau de intensidade esses comportamentos estão te atrapalhando, né? Você está deixando de se relacionar com as pessoas, você está travando, você não tá saindo de casa, você não está tendo dificuldade, né, com os pensamentos, com os pensamentos a respeito do que pode acontecer naquela situação. No ambiente de trabalho, você está deixando de ter aquela oportunidade de poder crescer, de se desenvolver, porque está com medo, porque acha que não vai dar certo e aquilo deixa você nervoso, e aquela sensação de mal-estar, tudo aquilo que a gente falou, né? Ou se não está acontecendo nada disso, mas dentro de você tem horas que do nada vem aquele momento de aperto, de sufocamento, né? É importante a gente descobrir o que está acontecendo. É importante descobrir por que você está tendo esse tipo de coisa, tá? Falando nisso já, né, depois que é avaliada a intensidade, é importante a gente falar dos tratamentos, né? Os tratamentos eles podem, se você talvez for ver pela questão médica, né, ele vai se dar sempre talvez em duas formas. Te imagina os remédios, né, os tratamentos sem remédio. Na questão dos tratamentos com medicação, obviamente o médico que vai ver qual é a melhor medicação que ele vai poder oferecer para você. Geralmente, os médicos entram com uma questão medicamentosa quando as crises de ansiedade são muito graves, elas causam impactos tremendos, as pessoas às vezes não conseguem trabalhar, não conseguem se relacionar, ou está sofrendo demais e às vezes esse sofrimento muito grande que ela está sentindo pode levar ela, sei lá, a um quadro de depressão, por exemplo, né? Que pode ser algo muito mais grave, né, que só o quadro de ansiedade. Então, às vezes, o médico ele entra com uma questão de medicação, o que é natural, né? Não é algo que é ruim. Junto com a medicação, o médico pode indicar um tratamento sem medicação. E aí existem vários tratamentos auxiliares com relação a isso, que se usado junto com a medicação, nos casos mais graves, podem causar um retorno muito bom, né? Eu vou falar de alguns aqui, para falar de todos, né? Porque são muitos, e eu vou tentar falar de alguns que, de alguma forma, a gente pode falar com segurança, porque às vezes já tem um período muito grande de estudo com relação a isso, né? As pessoas já têm retornos científicos de que isso pode trazer resultados. Então, tem vários aí, tem gente que vem de muita forma milagrosa, mas a gente tem que tomar cuidado se às vezes isso não é só uma forma de escape ali, só para você poder tentar fazer algo que seria mais fácil e não tratar de fato o que você precisa tratar. Então, muitas das vezes em casos leves ou, né, em casos moderados ali, que a ansiedade não tem um impacto muito grande, às vezes o médico nem passa uma medicação para te ajudar, né, com relação a isso. Ele simplesmente vai te encaminhar para você fazer terapia, né, ou fazer práticas de exercício físico, enfim. A terapia ajuda bastante a você entender os comportamentos que estão envolvidos, entender os sentimentos que estão envolvidos em relação ao comportamento ansioso. Uma abordagem, né, da psicologia que trabalha isso de maneira muito mais prática, né, e tem grandes estudos com relação a isso, é a TCC, né, a terapia cognitivo comportamental. Ela vai trabalhar justamente talvez nos pensamentos e nos gatilhos que você tem, que você desarma para ter o comportamento ansioso, né? Se você lembrar do vídeo anterior, né, novamente falando assim, ó, o comportamento, o sintoma ansioso é uma reação do organismo que a gente tem a uma ameaça ou fuga. Então, às vezes, a gente está tendo pensamentos que às vezes nem passam tão pela nossa consciência naquele momento, mas que desarmam alguma coisa,
né? E que desarma esse monte de comportamento. A gente talvez o nosso organismo entende que a gente está passando por aquele momento de, de precisar reagir e ele acaba tendo aquele monte de comportamento, né? De uma crise de ansiedade. Então, às vezes, a terapia cognitivo-comportamental vai trabalhar de maneira muito brilhante, né? A situação ali presente dos comportamentos ansiosos, de fato, né? Outra coisa que pode ajudar bastante, as atividades que trabalham a sua mente, que fazem você se sentir mais concentrado e mais calmo naquele momento, podendo identificar aquilo. O nosso organismo, quando a gente percebe que não está frente a nenhuma situação de ameaça, a tendência é que aqueles sintomas eles vão desaparecendo, né? Uma coisa que a gente sempre fala na terapia, né, com os pacientes, eu particularmente falo sempre para todos, é que assim, os nossos sintomas, às vezes, eles não vão ter cura, né? A gente não trabalha com cura, a gente trabalha com uma questão de convivência. E muitas das vezes você vai ter sintomas de ansiedade por motivos particulares seu por bastante tempo. A tendência é você treinar, né, e descobrir estratégias para poder conviver com aquilo. Perceber que momento que está acontecendo uma situação de ansiedade e entender que aquela ansiedade não está te fazendo mal, que aquilo é só uma reação e talvez voltar para si de novo, né? Entender estratégias que vão fazer você se sentir melhor e fazer com que com aqueles sintomas acabe. Então, de certa forma, a gente trabalha muito com a questão da adaptação e de conviver com aquilo, né? Então, não procure a terapia querendo cura, né? Na verdade, não procure o médico, né, para querendo cura. Procure soluções para aquilo que você está sentindo, para aquilo que você está vivendo. Porque se você ficar querendo, talvez, buscar uma cura para aquilo, talvez você não vai encontrar, e aquilo vai te deixar frustrado, às vezes até mais ansioso com relação ao que você sente. Outra coisa que é importante falar, né? Então são sobre essas terapias que fazem com que a nossa mente se acalme, né? É, eu já falei em outros vídeos sobre a questão do autocontrole, né? De como controlar os nossos sentimentos, em como controlar aquilo que a gente sente é importante, né? Então, técnicas de meditação, a simples técnica de gratidão, né? De poder agradecer pelas coisas fazem com que a nossa mente se reprograme com relação às coisas que acontecem. Yoga, né? Acupuntura tem surtido bastante efeito com relação à ansiedade. Então são terapias, né, tratamentos alternativos aí ao tratamento medicamentoso ou até auxiliar o tratamento medicamentoso que é importante se considerar. Bom, então é isso. Eu vou voltar a falar, né, sobre ansiedade em outros vídeos, mas eu espero que eu tenha conseguido te dar um panorama geral aí do que é a ansiedade, né, e de que forma identificá-la. Eu espero vocês, né, nos próximos vídeos aí. Até lá.